O trabalho que vai ser apresentado agora tem o título de Fomento à Agricultura Familiar Sustentável por meio de políticas públicas. A área em que ele se enquadra é a agroecologia e a agricultura familiar. E os autores são Otávio Henrique Sintra Monteiro, que sou eu que estou apresentando, Ayane Maria Gonçalves da Silva e Márcio Sampaio Pimentel. Então, esse trabalho ele se justifica pela importância que a agricultura familiar tem para a economia brasileira, né? E também as mudanças dos hábitos alimentares que a sociedade está tendo em buscar uma melhor segurança alimentar, melhor qualidade dos alimentos. Em relação à importância da agricultura familiar, foi visto que em 2006, no penúltimo censo que teve, sobre o censo agropecuário, o IBGE colocou que 36,11% daquilo que é produzido em termos de agricultura no Brasil é feito pela agricultura familiar, ou seja, tem um peso muito grande. Além disso, há uma consciência cada vez maior de buscar novos arranjos que sejam produtivos, que sejam adequados à nova realidade de proteção ao meio ambiente, respeito às culturas locais e que aquilo que seja produzido seja em consonância com responsabilidade social. Então, assim, tendo em vista essa necessidade social e o peso que a agricultura familiar tem e sua própria relação com a terra, é visto que há um possível mercado para que a agricultura familiar cresça. E, para tanto, é necessário que haja algum incentivo para que haja uma preparação para absorver esse mercado. E aí é que entra o papel do Estado como promotor. Então, foram feitos programas de governo que incentivassem a produção. Um deles é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, e que ele determina que os recursos distribuídos pelo PNAE, 30% seja utilizado da agricultura familiar. Então, assim, esse trabalho ele tenta identificar, né, qual é o objetivo dele, identificar as constatações realizadas pela CGU, que é o órgão que faz auditoria interna no governo federal, no tocante ao uso desses recursos do PNAE, né, como é que está sendo utilizado esses recursos. E a gente tenta enfatizar dentro das questões de auditoria que a CGU estabelece, como é que está a agricultura familiar. Assim, com base na publicação dos relatórios de auditoria da CGU, foi possível fazer um levantamento da data de 16/6/2009 a 23/4/2017, tendo como palavra-chave PNAE, todos os relatórios que se encaixassem nesses parâmetros. Foram conseguidos 82 relatórios de fiscalização, sendo que foi utilizado 76. Por que só 76 e não 82? Porque nem todos eles abordavam em detalhes como é que estava a execução na ponta, né, nos estados e municípios. Então eles foram excluídos. E com base, né, nesses relatórios foram separadas constatações de irregularidades ou achados de auditoria, e neles foram feitas análises em termos percentuais e foram categorizados também em grupos regionais, né, a nível Brasil, né, as regiões do Brasil, e também foram agregados por tipos. E essa agregação por tipo foram em sete tipos de irregularidades para facilitar a análise: embaraço no trabalho de fiscalização, irregularidade na aquisição de produtos alimentícios oriundos da agricultura familiar, irregularidade na contratação e atuação dos nutricionistas e merendeiras, irregularidade no exercício do controle social, principalmente pelos conselhos de alimentação escolar, irregularidade no preparo da alimentação, irregularidade no processo de aquisição, licitação, contratação e execução da despesa do PNAE, e, por fim, irregularidade no processo de recebimento, armazenagem e distribuição dos gêneros alimentícios. Durante o período analisado, os anos de 15 e 16
foram os que apresentaram maior quantidade de fiscalização, representando 60,53%. De todas as fiscalizações, foram identificadas 728 irregularidades, o que dá, em média, 9,58 irregularidades por fiscalização. Foi identificado, dentro dos achados, dano ao erário público, por meio principalmente de superfaturamento e sobrepreços. Dos 76 relatórios, 42 estão relacionados à irregularidade de aquisição de alimentos pela agricultura familiar. E dos 42, 36 se relacionam especificamente ao não atingimento do limite mínimo de 30% dos recursos do PNAES sendo utilizados para aquisição de produtos via agricultura familiar. E assim, por conta do tempo de apresentação, não é possível entrar em maiores detalhes sobre esses números, mas o artigo ele aborda de maneira mais detalhada os números, inclusive regionalizando. Nas conclusões, foi verificado um dano ao erário público superior a 20 milhões, daquilo que foi possível ser quantificado nos relatórios, o que equivale a 2,78% dos recursos transferidos de PNAE. Em relação a dano ao agricultor familiar, foi levantado um valor de mais de 97 milhões, ou seja, estados e municípios não estão atingindo o limite mínimo de aquisição de 30%, então o agricultura familiar deixa de receber mais 97 milhões. Então, assim, os estados e municípios têm que criar suas políticas de incentivo para que o programa ele se institucionalize.